vez. Porque demora um tempo aqui. Pronto. Tá ok pelo Meet. Pode começar a apresentar. Cami, Júlio César e Maria Eduarda. Bom dia. Queria só que alguém me confirmasse se vocês estão me ouvindo bem, aqui no chat ou por microfone. Sim, estamos sim. Certo, obrigado. Meu nome é Júlio César, sou do grupo 1. Nós vamos começar a nossa apresentação aqui. Primeiro a Maria Eduarda vai dar a introdução para complementar a questão. E depois eu vou explicar a questão. Vou passar a palavra agora para a Maria Eduarda. Bom dia, galera. Pois é, eu vou falar um pouco sobre o campo magnético e a corrente elétrica. Na década de 1820, para a física, se iniciou uma revolucionária descoberta. Uma corrente elétrica, percorrendo o condutor, gerava à sua volta um campo magnético. A eletricidade e o magnetismo passaram a ser só uma ciência, o eletromagnetismo, para a qual se precisava extraordinárias perspectivas tecnológicas. Durante anos, Henrique desenvolveu um pioneiro e experimental trabalho tecnológico para chegar a um modelo, de eletroímã que se manifestava durante os custos e as emissões. Bom, ele buscava construir equipamentos com quais pudesse fazer demonstrações e experimentos para suas aulas. Certo, agora eu vou explicar a questão. Eu estou compartilhando a tela, acredito que vocês estejam vendo aí. Vou ler o enunciado. Vou carregar aqui. Na abertura deste capítulo, citamos o eletroímã de Yale, construído por Henry em 1831, capaz de sustentar um bloco de ferro de 340 gramas. É possível determinar o módulo do campo magnético B gerado por esse eletroímã por meio da expressão do módulo da força F, resultante exercido no entreferro, que é a região de contato entre o eletroímã e o bloco de ferro, que é o ferro, aqui é a área de contato entre o eletroímã e o bloco, uma força-peso e a força resultante sobre o bloco de ferro, sendo essa a área de contato entre um dos ramos do núcleo, do eletroímã e o bloco de ferro. Essa expressão é força resultante igual a campo magnético elevado ao quadrado multiplicado pela área de contato sobre a constante de permeabilidade magnética no vácuo, ou constante magnética. Trata-se de uma expressão aproximada deduzida por meio de ferramentas matemáticas de nível superior, porque supõe-se em outras condições ideais que todas as linhas de campo estejam confinadas no núcleo e no bloco de ferro. Então, supondo que nesse eletroímã a área de contato seja de 5 centímetros quadrados, aqui ele já fez uma conversão para metro quadrado, que é a unidade preferível no SI, em notação científica, 5 vezes 10 elevado a menos 4, adotando que a gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, e que a constante magnética seja de 1,3 vezes 10 a menos 6 Tesla multiplicado por metro sobre ampere. Determine o módulo desse campo magnético. Para responder à questão, nós vamos retomar aqui o começo do enunciado, em que ele fala que o eletroímã é capaz de sustentar um bloco de ferro com até 340 gramas. Convertendo para aquilo, que significa 1000, então nós vamos atrás dessa vírgula aqui, 3 casas à esquerda, e fica 0,34 quilogramas. Como essa massa é o máximo que o eletroímã consegue sustentar, podemos concluir que esse peso será a força máxima resultante. Na primeira abstração, a força resultante será igual à força-peso. Lembramos também que a força-peso é calculada pelo produto da massa multiplicada pela gravidade. Aqui a massa do eletroímã é de 340 gramas, ou 0,34 quilogramas, e a gravidade já foi dada aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Fazendo o cálculo, 0,34 kg multiplicado por 10, aqui nós vamos avançar uma casa direita, que é 3,4 newtons. E aqui nós já podemos usar a expressão que ele deu. Aqui, força resultante igual a B² sobre S
aliás, multiplicado por esse dividido pela constante magnética. Força resultante, aqui já descobrimos que é igual a força-peso. A força-peso é igual a 3,4, então nós podemos substituir aqui. O campo magnético é o que nós queremos descobrir. A área de contato também já foi disponibilizada, assim como a constante magnética. Tá? Aqui. Ficando com o seguinte cálculo. 3,4 é igual a b quadrado, multiplicado pela área de contato, dividido pela constante magnética. Aqui, podemos resolver a igualdade por meio pelos extremos. 3,4 é como se tivesse um aqui, e esse 1,3 é como se estivesse aqui embaixo também. Aqui, os expoentes ficaram embaixo por um erro de configuração, mas eles estão em cima, na verdade. B quadrado multiplicado por 1, repete, B quadrado vezes 5 vezes 10 menos 4, é igual a 3,4 vezes 1,3 vezes 10 a 6, elevado a menos 6. Aqui, 3,4 multiplicado por 1,3 vai dar mais ou menos 4,42, e esse termo aqui que está multiplicando b quadrado pode passar para esse lado dividindo. E com a seguinte igualdade, b quadrado agora isolado é igual a 4,42 multiplicado por 10 a menos 6, dividido por esse termo, 5 vezes 10 a menos 4. 4,42 dividido por 5 dá 0,884. Aqui o 10 elevado a menos 6, nós vamos dividir por 10 elevado a menos 4, conserva o 10, e subtraem-se os expoentes, menos 6 menos o menos 4. Menos com menos dá mais, fica menos 6 mais 4, que dá menos 2. E aqui tem uma potência, passa para o outro lado como uma raiz. Ficando com o seguinte cálculo. B é igual a raiz de, aqui eu não consegui colocar o sinal da radiciação, então eu coloquei esse V maiúsculo para simbolizar a raiz. Igual a 0,884, resultado aqui da divisão do 4,42 pelo 5, multiplicado por 10 elevado a menos 2, resultado aqui da divisão dessas duas potências. É igual a, aqui 10 a menos 2, nós podemos levar essa vírgula duas casas à esquerda, a mesma coisa que a raiz de 0,00884. Esse dá um número aproximado de 0,094, esse seguinte resultado, que nós podemos transformar para notação científica, avançando duas casas à direita. Fica 9,4 vezes 10 a menos 2 Tesla. Com isso, nós concluímos a questão. Eu deixo o tempo livre para algum questionamento, apontamento, observação. Se alguém quiser falar no microfone ou mandar no chat aqui a mensagem. E caso ninguém tenha, nós encerramos a apresentação aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Muito boa a apresentação. Muito, muito boa mesmo. Se arrasaram. Se os demais quiserem bater palminha para eles, fique à vontade. Apareceu, Cami. Estava dormindo. Cadê as palminhas do Júlio César? Só foi eu que gostei, a Cami que é do grupo. A Cami do grupo não conta, não. Pode dizer que é puxar. A gente também gostou aqui, viu? A gente gostou, viu, Júlio? Parabéns. Muito bem, isso. Foi muito bem, Júlio César. Muito, muito bem mesmo. Apresentou devagar, com calma, sem pressa. Porque quem fala muito rápido é porque quer se livrar logo. Falou devagar, com calma. Ou seja, mostra que tinha confiança no que estava falando. Tinha se preparado, no caso. Muito bem, muito, muito bem. Todo mundo entendeu passo a passo como é que ele fez a continha direitinho. Entenderam, né? Ninguém falou nada? Pronto. Muito obrigado pela apresentação, Júlio, Cami e Maria Eduarda. Vamos para o grupo 2. Brenda, Gisele, que estão presentes, e falta só a Bárbara. Só não estou ouvindo vocês duas. É eu e ela só de novo. Só, né? É porque vocês colocaram a Bárbara no grupo de vocês e ela não apareceu. Isso. É que tá complicado a vida da Bárbara. Então, podem começar.
Brenda e Gisele, fica à vontade. Eu vou ler a questão, a pergunta, né? É a questão 6. Um estudante constrói um solenoide de 10.000 espiras com um tubo de PVC de 4 centímetros de diâmetro e 1 metro de comprimento. Qual o módulo do vetor do campo magnético P? Só interrompendo para ajudar. Vocês não têm a questão no celular, a imagem, para compartilhar? É para botar logo, bota aí. Se compartilhar, é por causa dos outros, fica melhor, tipo o Júlio César fez, compartilhar a tela. Só uma dica. Eu vou ver, porque a internet aqui onde nós tá muito ruim. Então pede outra pessoa de outro grupo para compartilhar para vocês a questão. Mas é a internet mesmo. Não, outro grupo compartilhar para vocês a imagem. Se alguém vocês puder. falem. Alguém compartilha a questão para vocês, só a imagem, vocês fazem a leitura. Sim, se alguém puder fazer isso. Só dizer o número da questão, que o pessoal faz isso. Questão 6. Vou ver se eu consigo abrir aqui. É só para compartilhar a imagem, porque facilita o entendimento para os demais. Porque só ouvindo, talvez ele não consiga captar. Eu consegui entrar aqui. Não se preocupe não, aqui todo mundo vai se ajudar. Aí se ficar pequeno, é só dar um zoom na questão. Tá aparecendo aí? Sim. Tá aí, melhorou já. Olha aí, agora ficou muito melhor. Estão vendo? Tá ótimo. Pode mandar bala. Sim. Pronto. Um estudante constrói um solenoide de 10 espiras com um tubo de PVC de 4 centímetros de diâmetro e 1 metro de comprimento. Já mostra o que é solenoide. Qual o módulo do vetor campo magnético B no interior do solenoide quando percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,5 A, que é no caso 0,5. Aí adote esses coeficientes. É coeficiente que na questão diz que é permeabilidade magnética. Mostra aí o que é solenoide. Agora, o que é solenoide, gente? São fontes de campo magnético formadas por enrolamentos de fios condutores espaçados uniformemente. Que quando eles são quando percorrido por uma corrente elétrica, eles passam a funcionar como um ímã. Eu nem sabia disso. Nem sabia que existia. Só uma pergunta, mas é uma pergunta para ajudar. Como é que você imagina visualmente um solenoide? Sim. Me diga uma coisa que parece com um solenoide, visualmente. Eu não sabia que ele funcionava como um ímã, porque eu nem sabia que era isso. Eu pesquisei e até hoje eu não entendi a imagem disso ainda. Mas deixa eu botar aqui. Eu digo assim, me diga uma coisa que parece com um solenoide, uma coisa, uma imagem. Você associa com o quê? Geometricamente? Um T, tipo assim, eu achei parecido com um Tzinho de coisa. Aqueles T que bota em tomada. Eu achei parecido, mas posso estar enganada também. O solenoide não é um fio enrolado. Tipo aquela experiência do imã que a gente fez, que a gente enrolou o fio. Exatamente. Mas é só o fio enrolado que é o solenoide. Ou seja, o fio enrolado, na verdade, ele parece com aquele arame do caderno do livro, o espiral. Ah, sim, sim. Entendeu? Ou seja, quando você faz essas associações mentais, entendeu? Você entende muito melhor o assunto. Aquele espiral que segura as folhas do caderno do livro, aquele arame, como queiram chamar, ali é um formato tipo um solenoide. Que aí você botava um prego dentro, porque o campo magnético passava por dentro, e o prego ficava magnetizado, devido a ele ser feito de material ferromagnético. Então, por isso que eu disse, ó, peguem as questões e tentem refazer entendendo a questão, que aí fica melhor de vocês aprenderem. Mas só uma sugestão para vocês melhorarem. Pode continuar. Agora, a gente fez aqui a questão no papelzinho, aí a gente vai mostrar agora para vocês explicar o cálculo.
Como é que vira a câmera? Aí. Dá pra ver. Dá pra Não, ler. não dá para ler. Calma aí. Assim, ó. Tá muito complicado aqui. Outra Olha. sugestão. Isso, tá melhor. Sim, já que vocês iam mostrar nesse formato, vocês tinham que ter feito algo parecido com o Júlio César. Ele fez linha por linha. Vocês tinham que ter feito várias folhas com letras bem grandes, garrafais. Aí vocês iam passando, Não, como se fossem a gente slides. tá no trabalho. Oi? Não dá que a gente tá no trabalho. Não, você não entendeu. Eu tô dizendo assim, A já que gente você fez, fez, professor. eu tenho que podia ter feito algo parecido com o Júlio César, não era igual. Já que vocês iam fazer no papel, mas vocês faziam cada linha dessas aí da conta, cada linha numa folha. Uma folha para cada linha. Que aí fazia bem grande a letra, aí vocês iam trocando as folhas, à medida que ia passando as contas. Porque ficava visualmente maior. Era isso. Tentem colocar o celular, Aqui, tenta colocar o celular deitado, a imagem, para pegar em linha. Não, é o celular, não é a folha, não. Não tem como deitar a imagem, deitar a folha, ficar na horizontal, porque está na vertical. Porque a conta, ela é horizontal. Assim, você escreve horizontalmente, né? Mas como está na vertical, aí corta. Corta um pedaço da conta de vocês. aqui a fórmula. B é igual a coeficiente N vezes I. O N é o número de enrolamentos. O I é a corrente elétrica, que no caso, na questão, é a. Aí, o I, na questão, o valor deu 0,50. O coeficiente está 1,3 vezes 10 elevado a 10 elevado a menos 6. O L, que é o comprimento do solenoide, é 1 metro de comprimento. E o N, que é o número de enrolamentos, é 1000. Aí, aqui embaixo, a gente substituiu. BS é igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1000, vezes 0,50. A gente, no caso, multiplicou o 1,3 vezes o 0,50, que deu 6,5, vezes o 10 elevado a 6. Como 1000 tem 2 zeros, a gente diminuiu, aí ficou 10 elevado a menos 4t. A resposta. Pronto? Finalizaram? Aí foi isso. Os demais entenderam? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, é porque a questão, ela está pedindo o módulo do vetor do campo magnético, que é, no caso, o enrolamento. O que eu falei assim, por exemplo, essas coisas, data show, tecnologia do jeito que está fazendo aqui, ó, nem sempre existiu, por exemplo, data show, nem existia antigamente. Na época de um físico famoso, que é o Richard Phillips Feynman, né, o pessoal conta que nas apresentações ele gostava de usar aquele cavalete, que você tem, que bota, só colocar umas coisas pregadas, aí ele escrevia e ia passando as folhas, de papel mesmo, da apresentação. Então, quando eu falei de fazer algo parecido com o Júlio César, mas não era do jeito que ele fez digitalmente, não. Vocês podiam ter feito no papel. Só que fazia uma linha para cada folha de papel na horizontal, que aí ficava a letra bem grande. Aí você mostrava uma folha, trocava por outra. Mostrava uma folha e trocava por outra, à medida que a conta ia passando. Então, o que eu quero dizer é que qualquer método que vocês escolherem, se vocês usarem bem a criatividade, entendeu? Vai ser bem executado, não importa a forma de tecnologia. E é até bom que seja de maneira diferente, não tem problema nenhum, não é obrigado. Não é obrigado todo mundo fazer igual o Júlio César, ou fazer diferente, entendeu? O bom é que todo mundo faça do seu jeito próprio. Eu até falei para o Júlio César ontem, uma questão que ele perguntou,
Eu até disse, ó, não precisa imitar a questão, ou seja, fazer igual está o livro. Foi o que eu disse, é para refazer a questão que está no livro detalhadamente. O motivo de eu colocar as questões que já estão resolvidas é porque fica mais fácil vocês entenderem vendo as contas. Porque o livro ele faz a conta, por exemplo, de uma questão, ele faz em 4 linhas, mas se você refazer detalhado, às vezes leva umas 15 linhas, que faz passo a passo. Porque você vai entendendo, né? Vai desenrolando o assunto. Mas, como é a primeira vez que a gente está fazendo esse formato, é normal. Na próxima vez, todo mundo vai melhorar. Até o Júlio César vai melhorar mais ainda. Porque, como ele falou, tem umas coisas que ele não conseguiu escrever, com certeza na próxima vez ele já vai descobrir uma estratégia melhor para digitar isso. A pessoa vai aprendendo com o tempo. Mas vocês estão ótimos. Gisele e Brenda. Agora é o grupo 3. Ana Vitória, Ana Beatriz, Pedro e Vanessa. Sabia que se vocês quisessem, podia fazer o grupo só das Ana, tem 4 Ana na sala. Ana Beatriz Rodrigues, Ana Beatriz da Silva, Ana Vitória e Ana Clara. Podia ter o grupo só das Ana. Mas, enfim, vamos lá. Ana Vitória, Ana Beatriz Rodrigues, Pedro e Bom dia, Vanessa. gente. Eu queria só. Isso. Deixa eu só perguntar se o Júlio pode transmitir bem a minha questão, número 5, se puder. Diga lá, Gisele. Tranquilo, Gisele, eu entendo, vocês estão no trabalho. Fique à vontade. Tinha esquecido desse detalhe, não se preocupe não. Fizeram o esforço de estar aqui, né, ao contrário de muitos outros que não fizeram esforço nenhum. Não se preocupe não, eu entendo. Estão liberadas. Todo mundo vai entender. Não se preocupe não. Bom dia, bom trabalho. Fique à vontade. Brenda e Gisele. O Obrigada. Júlio César hoje é nosso faz tudo. E eu vi a mensagem da Cami, depois eu respondo, Cami, sobre o solenoide. Posso só abrir aqui a sala e o documento. Pronto. Enquanto o Júlio César abre, eu vou responder as mensagens da Cami, que ela botou aqui. Tem uns comentários aqui. Sobre... Vamos lá. Exatamente. Como a barra é de ferro no solenoide, aí, Cami, ele fica magnetizado como se fosse um ímã. Se fosse um outro material, que não fosse ferro, não teria o mesmo efeito, porque o material ferromagnético é o mais adequado, ou seja, é o melhor, potencialmente. É o que é mais fácil de ser magnetizado. É a explicaçãozinha simples. Agora, o solenoide, ele pode ser qualquer material condutor. Agora, é claro que quanto mais fácil ele conduzir a corrente elétrica, é melhor. Mas a função dele é só conduzir a corrente elétrica. Agora, o material que vem dentro do miolo, aí tem que ser um material ferromagnético. Pode começar, Júlio César. Tá só ganhando tempo aqui. Então, ó, só resumindo o que eu falei. O solenoide, ele pode ser qualquer material condutor. É só para ele passar a eletricidade. O ímã não está nele. A função dele é, como ele está enrolado, as linhas de campo passam por dentro dele. Então, eu vou explicar de 2 maneiras. Se você tem um fio tipo essa caneta, o campo magnético fica circulando em volta da caneta. Estou falando de maneira simples. Circulando, que eu digo, é porque ele fica no formato circular. As linhas de campo magnético. Agora, quando você enrola o fio, ou seja, ele vai deixar de ser reto, quando você enrola o fio, aí as linhas de campo, elas passam por dentro do solenoide. E ao passar por dentro, tudo que tiver dentro do solenoide, as linhas de campo também vão passar por dentro desse material. Aí, como o ferro vai estar lá, se você colocar esse material ferromagnético, as linhas de campo passando por dentro dele, ele vai ficar magnetizado. Aí vira um ímã, só que nesse caso é um ímã artificial, não é natural, né? É um eletroímã. Pode ser um eletroímã. Pode começar. Mãos à obra. Tô tentando abrir aqui ainda. Só... Ah, sim. Alguém tem alguma pergunta durante isso? Se vocês acharem que está com problema técnico, se alguém aceitar, pode inverter e ficar por último. Não sei se que sabe. Se não tiver nenhum problema, não tem problema. A ordem aqui
Pode ser alterada, não há problema nenhum. Faltam 3 grupos. Se alguém quiser apresentar antes, enquanto o Pedro se organiza de Eu já maneira estou abrindo técnica. aqui, só Ah, procurando a conseguiu, né? questão. Se ele quiser, né? Não sei, André. Tá tranquilo. Fique à vontade. Ah, eu já postei o material, viu, da atividade da próxima segunda, que é para a gente encerrar logo. Sim. Porque como as aulas vão voltar presencialmente 1º de março, eu acho melhor a gente terminar logo tudo remotamente. Eu acho que não faz muito sentido a gente voltar para, digamos, só um mês de aula presencial. Acho que é muito mais chato fazer essa manobra. É melhor finalizar logo tudo remotamente. Fica mais simples para mim e para vocês. Só acho, né? Tem muita gente que já tá espalhada por aí. Aí a estratégia de fazer essa atividade toda semana é para isso. Aí Vou apresentar. segunda-feira eu já postei a outra, só que para facilitar a vida de vocês, eu coloquei as questões objetivas. Ou seja, tem como você saber a alternativa. Fica mais interessante. Fica bom até para treinar para o Enem. Vamos lá. Agora vai. Muito bem. Compartilhar. Está bem visível. Bom dia, gente. Bom dia, Ana Vitória. Eu vou ler aqui a questão e depois o Pedro. O meu grupo é composto por eu, a Vitória, a Vanessa, o Pedro e a Ana Beatriz. Vou ler aqui a questão que a gente ficou, questão número 5, sobre a montagem experimental galvanômetro de tangente. Bom, a figura representa uma montagem experimental denominada galvômetro de tangente. Uma bobina plana com N espiras de raio R disposta verticalmente está ligada a um circuito constituído por uma fonte de tensão contínua, uma chave e um amperímetro. No centro da bobina há uma pequena plataforma onde se coloca uma bússola. Com o circuito desligado, alinha-se o plano da bobina ao campo magnético terrestre. A agulha da bússola deve ficar contida no plano da bobina, apontando para o norte. Júlio, tu pode abaixar a questão? Em seguida, fecha-se o circuito. Observa-se que a agulha da bússola gira até encontrar uma nova posição de equilíbrio. O ângulo... eu esqueci essa letra. É o teta. É o teta, isso. Formado pela agulha da bússola com direções leste-oeste. Permite medir o módulo vetor do campo magnético terrestre no local. Suponha que em determinado local, uma bobina de N igual a 10 espiras de 5 centímetros de raio para uma corrente de intensidade I igual a 0,20 amperes, eu acho. Medida no perímetro, faça a agulha da bússola desviar-se, marcando o ângulo θ igual a 60 graus. Veja a figura. A pergunta: qual o módulo do vetor campo magnético terrestre nesse local? Aí agora eu vou só transmitir aqui o vídeo da nossa explicação. E aí qualquer coisa vocês podem colocar aí no chat, porque eu posso
no vídeo, caso não dê para entender. Eu vou parar a apresentação aqui, parece que não pode duas pessoas compartilhar ao mesmo tempo, pode? Pedro, o áudio está desligado. Acho que o áudio ainda está desligado. Tá sem som, Pedro? Sim, tá sem som. Tenta sair e entrar de novo. Se não der certo, passa a transmissão. Se for não sei se é vídeo, se é link, o que é, passa para outra pessoa, tu explica e outra pessoa transmite. Pode ser assim também. Também dá certo. Sempre tem um caminho. Pronto. O Júlio vai transmitir nossos serviços gerais. Sem problemas, José. Nós estamos aguardando. Vai dar certo. São só problemas técnicos, acontece. É a primeira vez. Na segunda vez, vocês não vão mais cometer o mesmo erro. Vão cometer outro erro diferente. É normal, acontece. Não se preocupe, é um acidente de percurso. Exatamente, cara. Não pode cometer o mesmo erro. Vocês têm que cometer outro erro semana que vem. Não pode ser o mesmo. Cometer um erro diferente é normal, mas o mesmo erro duas vezes não, né? Como você já sabe o que aconteceu de errado em relação a hoje, então vocês vão corrigir. Pode acontecer outro imprevisto semana que vem. Uma coisa que estava além do alcance de vocês. Tipo faltar energia, né? Faltar internet. Roubar o celular, roubar o computador. Coisa do tipo. Faltar algum equipamento. Vai entender, né? O que pode Vou acontecer. apresentar aqui. Vamos lá. Gente,
Bom dia. O grupo ele é formado por mim, pela Ana Beatriz Rodrigues, a Ana Vitória e a Vanessa. Ficamos com essa questão de número 5 sobre galvanômetro de tangente. E que para resolver precisamos determinar o vetor do campo magnético que é resultante no centro da bobina, já que o circuito ele é fechado. E o procedimento ele foi realizado para que o vetor do campo magnético dessa bobina se intercepte em ângulo reto ao campo magnético terrestre, juntamente com o circuito, né, que está ligado à agulha da bússola que está em direção ao sentido do vetor magnético B, que é a direção da hipotenusa, que forma assim a tangente para o triângulo retângulo. Vocês podem observar que quanto maior a corrente, maior vai ser a tangente e desvio da posição da agulha da bússola. Sendo que o ângulo que está sendo formado ele é de 60 graus. Basta então determinar o valor do campo magnético da bobina. Então, para obter o módulo correto, é necessário medir a inclinação magnética, que pode ser considerada desprezível nessas regiões aqui próximas à linha do Equador, sendo que nesse exercício a inclinação varia pouco mais do que 20 graus. Não é nem questão de não entender, Pedro, é porque não deu foi para enxergar as contas, está muito pequeno. E Júlio, baixa o vídeo, aí fica melhor, fica mais ampliada a imagem. Eu vou baixar aqui. Eu acho que travou quase na internet, que tá bem no finalzinho do vídeo. Deu uma travadinha agora. Eu vou baixar o vídeo aqui. Baixei aqui, vou só abrir. Como eu tinha falado, vocês tinham que pegar as contas das questões e tinham que refazer detalhadamente para ficar bem claro para vocês entenderem e para os demais dos outros grupos. E vou dar uma dica para vocês que estão querendo apresentar. No celular de vocês, ou o computador, né? Se o computador for touchscreen, mas o celular, todos eles são touchscreen, vocês têm canetinha de celular para escrever na tela? Alguém tem? Alguém para falar alguma coisa? Não, né? Ó, vocês conseguem ver o que tem na minha mão aqui? Enquanto o Júlio César faz, eu vou explicar. Vocês conseguem ver o que tem na minha mão? Consegue? Ó, vou dar outra estratégia aqui, ó. Eu peguei um pincel aqui de casa, ó. Esse negócio branco que vocês estão vendo aqui é papel alumínio. Eu embrulhei o papel todo em papel, ó, a caneta toda em papel alumínio, e aqui na ponta, que vocês estão vendo vermelha, é algodão, na verdade.
É porque ficou vermelhinho porque tinha usado um pincel. Aí o que vocês fazem? Vocês pegam, pode pegar caneta ou papel. Aí, ou pode ser até um pedaço de madeira. O que vocês fizeram? Aí, embrulha com papel alumínio, por quê? Porque é condutor de eletricidade. A mão de vocês conduz a eletricidade. É por isso que a mão de vocês, quando passa no mouse, funciona no touchpad. E a pontinha algodão. Aí vocês dão uma molhadinha. Por que molhar? Porque com a água conduz a eletricidade em contato com o alumínio. Aí já já eu termino de explicar para vocês. Tá sem som. Tu tem que desmutar, Júlio, o teu microfone aí, que aí pega o som. Acho que o áudio do Júlio César tá mudo. Agora pegou. Só tá falhando. Bom dia, Maria Vitória. Você não está em nenhum grupo? O que aconteceu? Buenos dias. Problemas técnicos, parece que não vai dar certo.
Acontece. Acidente de percurso. Aí vocês optam, vocês explicar de outra maneira, outra estratégia. Pensem rápido aí. Exatamente, como a Cami falou. Deixa no mudo e explica. Vocês não refizeram as contas, porque por enquanto aí tá igual, tá idêntico o livro. Essa parte aqui. A Maria Eduarda e a Ana Beatriz estão com a mãozinha levantada faz hora. É porque eu tô tentando transmitir a tela, mas não tá passando. Tá passando a minha tela aí? Tá passando. Tá passando. Mas eu não sei mexer nesse daqui, não. É todo estranho. Nem o chat eu não sei mexer. É facinho. É porque eles Vamos lá. atualizaram. Tá aqui, Maria. Né? Vê se dá certo agora. Abre a boca, aliás. Fecha o olho e abre a boca. Se tiver apresentando, tá sem som, Bia. Exatamente, já vai dar meio-dia. Só o grupo de vocês está em quase meia hora já. Pois tá, eu vou parar bem aqui o coisa aqui, porque, sinceramente, não tá dando não, gente. Eu tô, assim, ficando estressada já. Mas, enfim, a nossa questão, ela é de número 5 da atividade, certo? Sobre galvanômetro. Peraí, deixa eu procurar aqui. É sobre galvanômetro de tangente, na qual envolve a utilização de uma bombina plana que está ligada a um circuito constituído por uma fonte de tensão contínua, uma chave e um perímetro. E aí, para resolver essa questão, a gente analisou e viu que assim, deixa eu colocar bem aqui. Vamos lá. Para resolver, precisa determinar o vetor do campo magnético resultante do centro da bombina, visto que na questão diz que o circuito é fechado, e o experimento foi realizado para que o vetor do campo magnético dessa bombina fique interceptado em ângulo reto, que fica perpendicular ao campo magnético terrestre, em equilíbrio juntamente com o circuito ligado, né? Estava ligado lá no circuito, a agulha da bússola em determinada direção e sentido do vetor magnético B, que é a direção da hipotenusa, formando assim a tangente para que formar o triângulo retângulo. E tem que observar aqui o seguinte, quanto maior essa corrente, maior a tangente e o desvio da posição da bússola, da agulha da bússola. Sendo que o ângulo formado foi 60 graus e agora basta determinar o valor do campo magnético dessa bombina. E aí, eu não sei se dá para colocar aqui o cálculo, vou colocar logo em seguida. E, portanto, devido a toda essa explicação que eu coloquei aqui, evidente, para obter esse módulo corretamente, é necessário medir uma inclinação magnética para que ela possa ser considerada desprezível nas regiões próximas ao indicador, sendo que esse exercício, a inclinação varia um pouco de mais de 20 graus. 20 graus. Eu vou colocar bem aqui para transmitir essa questão, a foto dela, porque só para transmitir por foto.
Tá aqui. Essa é a questão 5 que fala sobre o galvanométrico de tangente. Aqui está o circuito desligado, aqui é a foto do circuito. E aqui logo mais está a foto da bússola, onde está mostrando aqui a posição, a resolução da questão. E aqui foi um cálculo que foi desenvolvido para determinar o módulo, que é o valor do campo magnético terrestre, que ele foi utilizado esse cálculo aqui para dar expressão, utilizando alguns conhecimentos de trigonométricos. E a questão era basicamente isso. Não precisa, mas... Tranquilo, Pedro. Não se preocupe com isso, não. Você fica gastando tanto, não. Eu entendo esses problemas. Muito obrigada pela atenção. Muito bom, Ana Beatriz Rodrigues. Conseguiu desenrolar no final. Acontece, esses imprevistos. Como nós estamos muito, digamos, já com... Tinha um grupo, o último grupo era para ser meio-dia, então nós estamos com um grupo de atraso, que era para ser o de 11h50. Então, a gente fosse um pouquinho mais rápido agora, mas... Agora é o grupo da Ruth, da Kelly, Ana Clara e Ana Beatriz da Silva. Todo mundo está presente? A Ruth está presente? Estou presente, professor Ana Beatriz da Silva. Ruth presente, Kelly presente. Presente. Ana Clara e Ana Beatriz da Silva. E Ana Beatriz Bom dia. da Silva. Ah, tá aqui. Presente. Estou aqui. Pode começar. Primeiramente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Pode apresentar. Estou ouvindo. O nosso grupo é a Ana Beatriz da Silva, eu, Ruth Magalhães, e a Ana Clara. A Kelly, ela não está na aula e ela também não fez nada. Eu vou pedir para o Júlio apresentar. Vamos aí. A Ruth está na aula, não é isso? A Ana Clara está na aula. Sim. A Ana Beatriz está na aula. E a Kelly não participou do grupo, não é isso? Isso. Pronto. Estou só anotando. A nossa questão é a questão 4, está na página 11 do PDF. E diz assim: a figura representa uma espira circular de 5 centímetros de raio de centro zero, percorrida por uma corrente de intensidade igual a 2 amperes, no plano da figura no ar. A letra A está perguntando qual a direção e o sentido do vetor campo magnético B no centro zero da espira. Aí nós podemos ver a espira e podemos ver também que a corrente tem as retas e a corrente ela vai no sentido anti-horário. E assim a gente pode associar com a regra da mão direita. Eu coloquei a imagem para vocês verem melhor. A mão direita, o sentido dos dedos, ela vai no sentido anti-horário. E ela indica a corrente elétrica. E a direção do polegar, ela indica o sentido do vetor campo elétrico. Então, como na letra A está perguntando qual a direção e o sentido do vetor... Não, tá certo, pode continuar. Pode continuar. Eu pensei que tinha um erro na imagem, mas não tem não. Pode continuar, desculpa hoje. Qual a direção e o sentido do vetor campo magnético B no centro da espira? A direção do polegar o sentido do polegar indica o vetor campo elétrico. E podemos concluir que o vetor campo magnético é perpendicular ao plano de retas da figura
e o sentido ele é para fora da espira. Vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Alguém já leu sobre isso, sobre a regra da mão direita no conteúdo? Ou vocês só Entendi. leram o pedacinho de vocês? Ótimo. O que a Ruth está dizendo, só para vocês ficar mais claro, é que a regra da mão direita, ela determina o sentido do campo e da corrente ao mesmo tempo, não é separado. Se, polegar, se for uma espira, no caso, o polegar é para a corrente, os dedos, desculpa, os 4 dedos para o campo, para a corrente, e o polegar para o campo magnético. Então, se for sentido anti-horário, é uma coisa, se for sentido horário, aí tem uma inversão, horário e anti-horário, é isso. Isso no caso da espira. Se for no caso de um condutor reto, aí você faz o contrário. O polegar fica para a corrente e os dedos para o campo magnético. É só mudar a configuração, mas a regra da mão direita é a mesma. Pode continuar, Ruth. Agora, a letra B, a Ana Beatriz Silva vai apresentar o cálculo para vocês. Bom dia, professor. Eu irei Bom dia, apresentar a Ruth. letra B da questão. Tá para ouvir direito? Dá para ouvir, tá ótimo. Ok. Letra B. Qual o módulo de B? Adote. Aí são os dados. A constante de permeabilidade magnética no vácuo, esse primeiro símbolo. Aí, igual a constante de permeabilidade magnética no ar, que fica igual a 1,3 vezes o 10 elevado a menos 6. T vezes M, aí a barrinha o A. Esse T é o Tesla, é a unidade de medida, o A é o amperes. Eu vou explicar agora a resolução da questão. Esse I aí é a corrente elétrica, o I, no caso, é igual a 2,0 amperes, 2,0 amperes. O R é o raio da espira, aquele círculo, que é igual a 5,0 centímetros. O B é a intensidade do campo magnético. No caso aí, é B igual a constante de permeabilidade magnética no vácuo com a corrente elétrica, dividido por 2R. Que fica... Continuando. Aí, o B é igual a 1,3 vezes o 10 elevado a menos 6 vezes 2,0. 1,3 vezes 2,0 é 2,6. E repete o 10 elevado a menos 6. E o 2 vezes o 5 vezes o 10 elevado a menos 2, 2 vezes 5 é 10. E repete o 10 elevado a menos 2 na outra questão. Aí, continuando, né, com a intensidade do campo magnético, é igual a 2,6 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 10 vezes 10 elevado a menos 2. 2,6 vezes 10 elevado a menos 6 fica igual a 0,0000026. E 10 vezes 10 elevado a menos 2 fica 0,1. Aí, no caso do 0, mais 5 zeros, né, 26, eu risquei os zeros e deixei só 1 para ser mais prático. Aí ficou 0,26 dividido por 0,1. Aí 0,26 dividido por 0,1 é igual a 2,6 elevado a menos 5 T, que é a unidade de medida, o Tesla. E foi isso? Só observação, Ruth. Ruth, né? Ana Beatriz da Silva. Só tem um erro de digitação aí no final. Tem? Porque tinha um 10 aí, uma potência de 10. É 2,6 vezes 10 elevado a menos 5. Porque quando você conta as casas decimais,
Aí você coloca em notação científica. Aí tem a potência de 10. Ah, sim, que ficou, no caso, o zero, né? Isso, na verdade, você escreve o 2,6, aí você coloca o 10 e coloca o expoente menos 5. Sim, é porque realmente ficou, eu achei estranho, tanto de zero. Isso, é porque esqueceu, o menos 5 está correto, só que esse menos 5 ele é na Ah. potência de 10, que é a notação científica. Sim, eu realmente estava estranhando essa parte, Sim, que eu foi me na perguntei hora de onde de é que eu. saiu esse menos 5. Foi na hora de eu fazer. Não, Tá mas bom. Eu foi esqueci, só um erro de mas. digitação. Foi só um erro de digitação, é tranquilo, acontece, normal. Foi muito bem a explicação. Tá Os bom. demais entenderam? Alguma dúvida, galera? Por exemplo, aqui, ó, não foi exatamente igual o do Júlio César, ó, mas elas digitaram todos os cálculos, ó, passo a passo. Ó, se vocês digitarem, facilita para vocês, ó. Mesmo assim, mesmo tendo um erro de digitação, ó, teve um erro de digitação aqui, mesmo que vocês errem alguma coisa na escrita, mas deixando tudo anotado, facilita quando vocês vão explicar depois. Bem Sim, mais simples. realmente facilita mesmo. Se você explicar sem estar anotado, ó, confunde muito, ó. É melhor escrever, mesmo que tenha um erro embutido, ó, mas só que aqui é um erro de digitação, não foi um erro de explicação. Entendeu? A explicação Ok. está correta. A explicação está correta, tá ótimo. Tá bom, professor, obrigada. Finalizaram, todo mundo entendeu? Por nada. Foram ótimos. Muito bem. Agora vamos para o último grupo. João Vitor e profeta Samuel. O ciclista e o profeta. Opa, pode transmitir aí, Julião. Manda bala. Gravou. Aí, ó. Só antes de vocês começarem a explicar, só fazer um comentário, pode dar um pause aí, ó. Aqui eles, ó, já fizeram parecido com a Gisele e a Brenda, não foi? Foi a Gisele e a Brenda. Tá tudo anotadinho de caneta, aí caneta é lápis, uma coisa assim, ó. Mas tá bem visível. Foi o que eu falei, ó. Não importa a maneira que vocês façam. Qualquer maneira dá certo se vocês fizerem bem executado. Ou seja, não estou fazendo uma crítica aqui ruim, não. Foi uma crítica construtiva. Tá bem legível, dá para entender muito bem. Pode continuar. Júlio, o som da apresentação tá mutado. Qual foi o problema? O som da apresentação tá mutado. Ah, tá no mudo, né? Só desativar o mudo. O meu microfone tá ativado aqui, não tá mudo, não. Mas é o da Vocês não estão. apresentação. Não, ó. Tá mudo. Se tiver, não tem problema. Passa o vídeo e vocês explicam que é ao vivo. Se não fizeram as contas, dá no mesmo. Não, ó. O vídeo vai passando, vocês vão explicando. Dá no mesmo. É no Google Meet, Júlio. Nem aqui também tá mudo. O Júlio César está falando, tá ativado o áudio dele. Júlio, depois faz assim, mostra bem a nossa questão, aí depois tu transmite o vídeo e nós explica falando normal. Aí só Exatamente. demonstrando no vídeo. Isso, é até melhor ao vivo. Não Então tem? deixa eu caçar o documento aqui. Qual é o número da questão? É a primeira questão, a nossa. Isso, ele mostra a pergunta, depois você mostra a resposta e explica. Eu vendo aqui, ele tem que ir na fala, ver material de apoio.
Qualquer coisa, para ser mais rápido, bota o slide e a gente fala por cima. Na sala aqui, com o material de apoio. Primeira questão? É a primeira, letra A. É, pode tentar. Abri aqui, vou apresentar. Abriu aí? Abriu. Bom dia, galera. Meu grupo é eu e o João Vitor, e nós ficamos com a primeira questão. Aí eu vou ler agora aqui, aí depois eu mostro a resolução para vocês. A figura representa um condutor retilíneo suficientemente extenso. O comprimento do condutor é infinito ou suficientemente extenso quando a distância r do ponto P ao condutor é desprezível em relação ao comprimento. Esse condutor é perpendicular ao plano da figura e é percorrido por uma corrente elétrica contínua. Opa, peraí que saiu aqui. Uma corrente elétrica contínua de intensidade I igual a 2 amperes no ar, cujo sentido está orientado para o observador. Os pontos 1, 2 e 3 estão contidos no plano da figura às distâncias R1, 0,10 metros, R2, 0,20 metros e R3, 0,30 metros. Dado a fórmula, essa letra aqui que eu não sei ler, igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, T, vezes M dividido por A. Permeabilidade magnética do vácuo. Essa daí é a fórmula que nós vamos usar na resolução da primeira questão, que é muito importante. Aí pode mostrar lá o vídeo, Júlio. Essa letrinha que parece um U é uma constante. Essa constante chamada de permeabilidade magnética do vácuo ou do ar, ou seja, uma característica do meio. Esse T é o Tesla, o M é o metro e o A é o ampere. Só para ajudar. O vídeo está aberto aí? Tá não. Ainda não. Júlio, quando acabar o vídeo dele, tu pausa e volta pro slide. E agora? Tá aberto. Na letra A, ele pede: determine os módulos vetores do campo magnético B1, B2 e B3 em cada campo. Em primeiro, nós vamos catalogar, não é, os dados da questão. Como poder aí nos vídeos, esses dados são muito importantes, vai ser usados em todas as contas. Que vai ser a intensidade, que é 2,0 amperes, a distância entre os pontos 1, 2 e 3, que é R1, 0,10, R2, 0,20 e R3, 0,30. E a constante de permeabilidade magnética do vácuo, que é essa bem daí, essa última fórmula. Agora, o segundo passo vai ser efetuar, botar os dados na conta, né? Nas fórmulas. Aí, como vocês podem ver, o ponto 1, a distância dele é 0,10. Aí você bota na fórmula 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 2,0, que é a intensidade, sobre 2π vezes a distância, que é 0,10.
No final do cálculo, o resultado dá B1 igual a 4,0 vezes 10 menos 6t. No segundo ponto, a distância R é igual a 0,20 metros. Aí ficaria B2 igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 2,0, que é a intensidade, dividido por 2π vezes a distância, que é 0,20, que dá no final B2 igual a 2,0 vezes menos 6, 10 elevado a menos 6t. E na terceira, com uma distância de 0,30, ficaria B, a mesma fórmula. No final, a única coisa que muda aí nas fórmulas é a distância que nós adicionamos lá embaixo. Que aí no final ficaria B3 igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 6t. E agora vamos passar para a letra B. Coloca no slide, Júlio. No slide. Bom, na letra B, está pedindo para representar graficamente os vetores B1, B2 e B3. Abaixa bem, Júlio, para mostrar um pouco para baixo. Isso aí. Bom, aí, né, na questão foi usado a regra da mão direita, como a Ruth falou no slide anterior, que o polegar da mão direita indicaria a corrente elétrica, ou seja, essa setinha para cima, e esse círculo redondo em forma de circular indicaria o campo magnético exercido. Aí ele pediu só para representar graficamente os valores do B1, B2 e B3. Coloca na letra C agora, Júlio, em cima. Bom, e depois pediu para construir o gráfico de B vezes R. Coloca para baixo agora. Bom, para você representar esse gráfico, você tem que pelo menos fazer uma tabela com os valores para poder se situar, né? E os dados que você vai construir essa tabela, quer dizer, o gráfico, são se baseados na primeira questão, onde o Samuel falou agora os resultados de B e de R. Após você saber, você coloca o resultado que de B1 deu 4, de R1 deu 0,10, de B2 deu 2, de R deu 0,20, de B3 deu 1,3 e de R3 deu 0,30. Aí a parte onde você vai fazer o gráfico, desce só um pouquinho, Júlio. Após você pegar os valores obtidos na letra A, é hora de você construir o gráfico juntando o valor de B1 com o valor de R1, que como ele fez aí. Após fazer essa tabela que o B indicava para cima e o R para o lado direito, ele colocou o ponto onde os dois se juntavam, né? E depois colocou essa linha onde ligava todos eles, que era da corrente elétrica. E foi isso.